Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra que iremos discernir nesse momento sobre o legado extraordinário de Dr. Bezerra de Menezes. Esta reunião de hoje é consagrada a esse ícone, da vida do nosso país, esse grande ser que viveu entre nós a sua última encarnação, e que hoje está completando 193 anos do seu nascimento, uma data muito importante para todos nós espiritualistas que buscamos encontrar a verdade da nossa vida através dos exemplos, da dedicação que esse ser deixou para cada um de nós. E vamos hoje discernir, sobre a vida, alguns fatos, porque não dá para que nós possamos falar sobre a vida de Bezerra de Menezes em apenas uma palestra de alguns minutos ou de uma hora. Seria necessário algumas palestras de alguns dias para falar sobre tantas coisas maravilhosas que ele legou e que ele nos deixou como exemplo, Então hoje vamos falar sobre Dr. Bezerra de Menezes, a vida e a obra de um médico e apóstolo da caridade. Mas antes de tudo vamos fazer a nossa prece, entrar em contato com a presença divina que nos habita, para que nós possamos assim estar fortalecidos, para esse momento tão importante da nossa vida, em que nós vamos aqui tentar falar sobre a vida desse ser tão maravilhoso. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, subir a nossa vibração e agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma vez na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, nesse momento em que estamos reunidos para iniciarmos, a nossa palestra, contando alguns fatos fundamentais da vida de Dr. Bezerra de Menezes, com os exemplos que ele nos deixaram, e que possamos ser envolvidos pela sua presença, pela sua energia, pela energia de toda a egrégora da nossa casa. E assim, em nome de Deus, de Jesus o Cristo, de Maria Santíssima, em nome dos mestres e arcanjos da grande Fraternidade Branca Universal, em nome de Francisco de Assis e toda a sua falange, de Dr. Bezerra de Menezes e sua falange, em nome de Lanto, de Confúcio, em nome dos nossos guias e mentores, e acima de tudo, em nome de Deus, damos início à nossa palestra sobre Dr. Bezerra de Menezes, em homenagem à passagem de 193 anos do seu nascimento. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Pedimos a todos que estão nos assistindo através do nosso canal, que aqueles que não se inscreveram ainda se inscrevam no nosso canal, habilitem os sininhos das notificações, compartilhem a nossa reunião, deem seus likes para que o YouTube entenda a importância e relevância desse conteúdo e também possa elevá-lo a outras pessoas que possam crescer junto conosco. Bem, vamos agora iniciar a nossa reunião falando um pouco sobre o nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Esse é o nome de batismo de Dr. Bezerra de Menezes, Nascido no dia 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, hoje conhecida como cidade de Jaguartama. Então, Dr. Bezerra de Menezes foi de uma família simples, Seu pai humilde, os seus irmãos todos escolarizados, advogados, que apesar de toda a humildade, toda a família buscava o conhecimento, E Bezerra de Menezes cresceu ali, um menino pobre, mas um menino estudioso, que aos 7 anos já tinha facilidade de aprender e de ensinar tudo aquilo que ele aprendia. Então o Dr. Bezerra de Menezes foi crescendo ali naquela cidade, e sempre nele o anseio de ser médico, apesar da família ser de professores e advogados, ele queria ser médico. E quando ele termina todos os seus estudos, como hoje diríamos, o fundamental, o ensino médio, ele precisava ir para a faculdade. Na terra dele não tinha faculdade, então ele não tinha como exercer, o seu objetivo, buscar o seu objetivo naquela cidade. Então ele precisou vir para a capital, para o Rio de Janeiro.
Então ele conversa com seu pai o apoia, né? A família o apoia, e se cotizam, conseguem com os amigos, os parentes, uma quantidade de dinheiro que ele pudesse comprar uma passagem de navio, né? E alguns mil-réisinhos que sobrasse para ele se sustentar. E ele veio sozinho para o Rio de Janeiro. Então ele chega aqui no Rio de Janeiro em 1851, né? Sozinho, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum amigo, sem ter uma referência. A única referência que ele tinha era a faculdade de medicina, que ele se dirigiu a ela para ali fazer a sua inscrição, e a partir dali ele tomou conhecimento de onde podia arranjar um local para ficar, tal, arrumou um quarto, e ali ele começa a sua vida no Rio de Janeiro, né? Mas muito pobre, não tinha quase como que se sustentar, e ele falou: vou lecionar, vou fazer aulas particulares para poder conseguir algum dinheiro. E na faculdade, né, muitas pessoas, e assim ele foi conseguindo através de um e de outro, um aluno aqui, outro ali, e ele foi se sustentando, né? Ele fazia essas aulas nos intervalos da faculdade, que todos sabem que uma faculdade de medicina é o dia inteiro, principalmente naquela época, né? Era o dia todo, não tinha como ter um outro emprego. Então, quando tinha os intervalos, ele saía, ou as pessoas iam até ele para poder aprender um pouco mais com ele. E quando ele ia embora à noite, ele também ia na casa das pessoas, dar umas aulas para que ele pudesse se sustentar. Então, no tempo em que ele ficou ali na faculdade, de 1851 a 1856, foram um tempo de penúria, de luta, de perseverança, para chegar a alcançar o seu objetivo da vida, né? Foram 5 anos de sacrifícios e duras renúncias, em que a vontade de vencer era a única bandeira em que o estudante pobre se abrigava. Então vejam bem, um jovem precisava renunciar a algumas questões da vida, muitas vezes a um passeio, a uma festa, para poder se manter, não ter como gastar dinheiro com isso ou com aquilo, e estudar, porque não tinha outro objetivo: trabalhar e estudar para se sustentar. E Bezerra de Menezes, na realidade, ele era um dos alunos mais pobres da faculdade. Ele não tinha livros. Os livros de medicina, ele estudava através das bibliotecas. Então, ele ainda tinha que sair para as bibliotecas, pegar livro, né, para poder estudar, depois devolver, depois pegar novamente. Olha que luta que ele precisou ter. Na realidade, né, ele é um exemplo, mas muitas pessoas passam por essa mesma situação ainda, não é? Para que você pobre, para ter uma faculdade de medicina, é muito difícil. A gente deve louvar esses irmãos que mesmo assim conquistam, né, essa oportunidade. Que bom que Bezerra de Menezes ilumine a todos, intua a todos, assista a todos que têm esse objetivo de vencer na vida, apesar de tudo parecer contrário. Não é? Às vezes parece que não vai conseguir, você não pode, você não tem condição. Não, você tem que acreditar em você, você tem que seguir adiante, buscar os seus objetivos, buscar concretizar os seus projetos de vida, porque você conseguirá. Então Bezerra de Menezes nos dá, através da sua história, né, essa força interior, né, para podermos buscar o crescimento da nossa vida, né? Então foi assim, foram 5 anos de luta, de precariedade. Às vezes ele tinha dinheiro para comer, às vezes ele não tinha, às vezes ele tinha dinheiro para pagar o aluguel, ou comia ou pagava o aluguel, e ficava, né, fazendo um lanche só o dia todo. Era muita dificuldade, mas ele chegou lá, né? Aliás, ele chegou até as estrelas, né? Porque é um ser divino, né? É o espírito de maior elevação espiritual aqui do nosso país. Não sei do planeta, mas está entre um dos maiores do planeta Terra. Então, que privilégio que nós, né, temos aqui na nossa casa, né? Uma casa fundada em 1922 por senhor Francisco Pereira Pinto, como Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Então, há 102 anos, o Dr. Bezerra de Menezes é o patrono desta casa. Há 102 anos ele está aqui, como está em tantos outros lugares, né? Nos auxiliando, nos assistindo, né? Nos recebendo nessa casa, nos acolhendo, e nós só temos que ter gratidão e fazermos a nossa parte para podermos seguir adiante com esse legado tão maravilhoso que ele nos deixou. Mas então, doutor Bezerra de Menezes, voltando, né, a falar sobre as suas dificuldades, porque realmente eram tantas, né, certas horas ele não tinha dinheiro. Então, às vezes ele ficava sem dinheiro e tinha um alfaiate, né, que
tinha a sua lojinha lá perto de onde ele morava e que conhecia o seu sacrifício. Às vezes ele tinha um dinheirinho e ia lá pedir para fazer uma roupinha para ele, que antigamente as roupas eram todas em alfaiate, né? Uma calça, uma camisa. Aí quando ele estava sem dinheiro, ele ia lá, pegava um dinheirinho emprestado, pouquinho, porque senão não podia pagar. Aí o alfaiate emprestava. Mas chegou uma certa ocasião na sua vida, já bem próximo da sua formatura, em que ele passou uma dificuldade muito grande. Sabe aqueles momentos da nossa vida que parece que todas as portas do mundo se fecham? Onde você bate, a porta está fechada. Então ele ficou nesse momento. Ele não tinha dinheiro para nada, ele não conseguia pagar o aluguel do seu imóvel, né, do quarto onde vivia, não conseguia pagar, né, as taxas da faculdade, sendo ameaçado de ser banido da faculdade, o senhorio dele querendo botar ele na rua, e ele já não sabia mais o que fazer. E aí, segundo ele mesmo conta, parece que foi esse momento, o momento em que o além entrou pela primeira vez na vida dele, em que ele para e faz uma oração, ora e pede a Deus, né, um caminho, uma luz, que uma porta se abrisse para que ele pudesse resolver aquela situação. Mas no momento da dor, como disse o Cristo, vinde a mim vós todos que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É nesse momento que a gente encontra Deus, né? E infelizmente a gente chega a Deus pela dor sempre, não adianta. Ainda não estamos prontos, não é, para encontrar Deus no regozijo. Nos momentos de alegria, de farra, ninguém lembra que Deus existe, mas Deus está em nós, né? Quando você está cometendo um bom ato, Deus está dentro de você. Quando você está fazendo uma coisa errada, Deus está dentro de você. Quando você está estudando, Deus está dentro de você. Quando você está servindo ao próximo, Deus está dentro de você. Então Deus está sempre ali, né? Esperando o momento que você possa entrar em contato com Ele. E nessa noite ele entra em contato com Deus, né? E faz a sua prece, sua oração da forma que ele sabia fazer e aguarda. E vai dormir. E no dia seguinte, né, ele acorda, e agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Tomara que o senhorio não bata na minha porta aqui para me cobrar, né? Aquela coisa que a gente fica, né, quando a gente está numa situação complicada e sem assim um caminho, né, sem uma resposta na vida do que você vai fazer, né? Eu falo por mim, que eu já passei momento na minha vida em que eu saí da minha casa, parei na porta e disse assim, para que lado que eu vou? Para lá ou para cá? Porque eu estava passando um momento tão difícil que eu não sabia nem para que lado eu ia. Escolhi um lado e fui. E voltei para casa. Depois de um dia, as coisas se resolveram de alguma forma. E assim é a vida. Nunca vamos perder a fé. E Bezerra de Menezes ali colocou sua fé, e o que nós devemos fazer, porque momentos difíceis todos passarão na vida, não tem como não passar, não existe ninguém que não passe, do mais pobre, mais humilde ao mais rico e milionário, passa por dificuldade na vida, seja ela da origem que for, mas vai um dia passar, não tenha dúvida. E nesse momento é que nós temos que ter o que? A certeza de que Deus vive em nós, que Deus é em nossos corações, e é a Ele que devemos buscar as respostas. E ele aguarda, num determinado horário, alguém bate a sua porta. Ele, será que é o senhorio? Aí ele abriu a porta do quarto, era um rapaz bem apessoado, bem arrumado, né, de educação refinada. Aí procurou, falou, seu Bezerra de Menezes, sim, eu soube que o senhor dá aulas particulares e eu estou precisando de ter umas aulas, que meu pai pediu que eu viesse falar com o senhor. Aí ele, não, pois não, faço sim, mas o que você está precisando? Eu estou precisando de aulas de matemática. Aí ele, matemática? Pois não vou poder lhe ajudar. Mas por que você não vai poder me ajudar? Porque matemática é a única matéria que eu não tenho ainda. Um conhecimento, não consigo, sabe aquela matéria na vida da gente que a gente não consegue aprender matemática, eu não vou conseguir, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar, só procure uma outra pessoa. Não, meu pai disse que só o senhor pode me ajudar. Aí ele, mas meu filho, e aí
no ínterim dessa conversa, ele lembrou das dívidas dele, que ele já tinha até esquecido, dormiu e esqueceu. Aí ele, pois não, quem sabe a gente consegue, né, fazer alguma coisa. Aí lembrou, né, quanto é que o senhor me cobra pelas aulas? Aí ele, são quantas aulas? Aí ele disse lá um número de aulas, mais ou menos, que ele precisava. Ele já fez rapidamente o cálculo na cabeça. Levou, preciso pagar tanto de aluguel, não sei o que, não sei o que. Olha, custa X mil réis. Exatamente o valor que ele precisava e mais alguma coisinha para ele se sustentar. Aí o rapaz imediatamente, não, sem problema, não questionou nada. E falou assim, eu vou lhe pagar agora. Não, mas não precisa, porque a gente nem começou. Não, meu pai me disse que eu tenho que lhe pagar agora, na hora, me deu o dinheiro, está aqui o dinheiro. E ele, tá bom, recebeu o dinheiro, combinou com o rapaz, né, quando iniciaria, né, as aulas, e o rapaz foi embora, e ele ficou esfuziante, né, Senhor, muito obrigado, aquela coisa que acontece com a gente no momento que você acha que não tem caminho, você, Senhor, meu Deus, obrigado, e aí você consegue, né, ele conseguiu aquilo que ele precisava. Então os problemas deles naquele momento estavam extinguidos, né, pelo menos momentaneamente, já que ele estava próximo de se formar, então já era alguma coisa que ele, e aí ele, quando ele acabou de respirar, se acalmou e falou, e agora? Como é que eu vou ensinar ele? Se eu não sei nada, se eu não tenho um conhecimento para isso, não tenho um livro de matemática. Aí ele saiu atrás da biblioteca e foi pegar matemática, foi pegar a matéria que eles haviam determinado, porque a matemática é muito ampla, então, numa das vertentes da matemática que o rapaz precisava, ele foi trabalhar, estudar aqui, ele estudou, e aí conseguiu os livros nas bibliotecas, levou para casa e continuou estudando em casa, até que chegar o dia do rapaz chegar lá, ele está pronto para poder passar a informação para ele. E aí no dia certo, na hora certa, ele estava aguardando e o rapaz não apareceu. Poxa, o que será que houve? Será que ele esqueceu do dia? Sabe como era antigamente, não se tinha contato. Como é que você ia contactar com a pessoa? Não existia telefone, você tinha que aguardar a pessoa chegar até você. E aí ele aguardou, quem sabe ele vem amanhã. No dia seguinte ele não veio no outro, e assim ele ficou, né? No dia da semana que ele combinou, ele ficava em casa, e passou umas 2 semanas, 3 semanas, um mês, e o rapaz não apareceu, e nunca mais apareceu. Ele nunca mais viu aquele senhor, aquele rapaz. Então ele concluiu, né, depois de um certo tempo de amadurecimento espiritual, que aquele foi a primeira obra divina que aconteceu na vida dele. Aquele ser chegou ali justamente para isso, aquilo que ele precisava foi chegado na mão dele. Então isso é um exemplo para todos nós, que por mais difícil que seja o momento que estamos vivendo, seja ele de qual cunho for, material, espiritual, econômico, financeiro, amoroso, de relacionamento, vamos pedir a Deus um caminho, né? Não vamos pedir a Deus a solução, porque a solução ela já existe, ela vai acontecer a qualquer momento, porque tudo já está estabelecido no cosmos. Uma hora vai acontecer, mas nos dar a força necessária para seguirmos aquele caminho, vivenciarmos aquela experiência e não cairmos, não perdermos a fé, seguirmos adiante na certeza de que vamos amanhecer um novo dia, renascer para um novo tempo, que quando a gente amanhece, a gente renasce, não é? A vida está nos esperando, nós estamos nascendo, né? E aí vamos o quê? Nos fortalecer espiritualmente e seguir adiante a nossa caminhada. Então jamais vamos esmorecer, não vamos jamais perder a nossa fé. Então isso foi um momento que ele mesmo relatou a tantas pessoas, e que se ele chegou a essa conclusão, quem somos nós para dizer que não foi uma providência divina que sempre nos ajuda, né? Então vejam bem, essa situação de Dr. Bezerra de Menezes, muitas vezes acontece com cada um de nós, não é? Mas depois também ele chegou à conclusão que ele não teve uma graça, ele teve mais uma graça, porque de alguma forma essa solicitação que ele desse aula de matemática o ajudou a aprender a matéria, se interessar por ela, que ele foi estudar e aprendeu, quer dizer, ele ainda teve mais um ganho intelectual, né? Um aprendizado a mais, quer dizer, olha como é que a vida muitas vezes te mostra caminhos que você nem imagina que podem acontecer. Então isso é um fato importante na vida dele, né? No momento lá em que ele está passando por aquelas dificuldades todas, mas ele conseguiu vencer.
Mas os tempos se passaram e em 1856, finalmente, Bezerra de Menezes se formou. Aí se forma, terminei minha faculdade, aí vem a formatura, né? Um momento maravilhoso, né? Quem já se formou numa faculdade, que botou a toga, que botou aquele chapéu, aquela coisa, né? Eu já passei por isso, foi um momento bonito na minha vida. Olha, foi um calor danado, que foi no Maracanãzinho, um calorão de janeiro, que não foi fácil, mas foi maravilhoso, eu nunca esqueci disso, né? Isso já se passam, isso foi, me formei em 84, então quantos anos tem isso? Mas graças a Deus, né? A gente passou por isso e todos passam por isso, é maravilhoso. Mas, terminado a festa, canudo na mão, anel no dedo, aí a família se cotizou, mandou um dinheiro para ele botar um anel, botou seu anel de formatura no dedo. Eu hoje sou um médico. Que maravilha. E aí, tudo bem, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar? Muitas pessoas saem da faculdade sem ter ainda um rumo na vida, né? Mas vai acontecer. E aí ele diz, como é que eu vou fazer? Vou precisar de um consultório, né? Apesar dele ser um aluno extraordinário, de muitos mestres, né? Teoricamente, vendo o seu trabalho, ainda não o conheciam, né? De uma outra forma. E aí ele convida um amigo, vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar nós dois aí e vamos abrir um consultório. A gente aluga uma sala aqui no centro da cidade e abre um consultório. Pô, que bom, que aí as despesas são divididas. Eles abriram o consultório, arrumaram tudo bonitinho lá, doutor Bezerra de Menezes, doutor fulano de tal. Tudo bem. E aí, o que acontece é o seguinte, que eles ficaram meses e meses, paciente quase nenhum, né? Mal dava para eles pagarem as despesas do consultório e alguma coisa para sobreviver. Porque é assim mesmo, o início não é conhecido, ninguém sabe quem é, então não vai. Mas ele, por outro lado, né, ele clinicava na sua casa em São Cristóvão. Ele recebia, né, os pacientes lá, e em São Cristóvão, olha, a clínica dele era extraordinária, cada dia mais cliente, cliente após cliente chegando, e ele se tornando conhecido, todo mundo conhecia, o bairro inteiro já conhecia ele, outros bairros, vinha gente de todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro já para se consultar com o doutor Bezerra de Menezes. E ele estava realmente famoso, mas os amigos dele de profissão não tinham nenhuma inveja dele, por isso, porque na realidade dinheiro ele não recebia nenhum, pois ele não cobrava de ninguém. Todos eram pobres, né? Então ele ganhava um pouquinho de dinheiro no consultório, ia para casa, subsistentava, e ali ele atendia milhares de pessoas todo mês, sem cobrar nada, absolutamente nada, né? Então os amigos dele, né, deram a ele a alcunha de médico dos pobres. Vai lá no Bezerra de Menezes, ele é o médico dos pobres, não tem condição de pagar, vai procurar o Bezerra de Menezes. Então essa alcunha de médico dos pobres foi dada um tanto quanto pejorativamente a ele, né? É um médico dos pobres. Só que isso tomou uma forma muito grande. Com essa alcunha de atender a tantas pessoas e o mais importante de tudo, todos aqueles que o procuravam recebiam um diagnóstico e se curavam dos seus problemas. E isso foi crescendo a forma com que ele recebia as pessoas, a humanidade, humanitariamente ele tratava todo mundo, porque ele já tratava ali do corpo e da alma. As pessoas saíam, vai lá, doutor Bezerra de Menezes, e com isso ele se tornou conhecido das classes mais abastadas do Rio de Janeiro. E o consultório dele, na cidade com um amigo, começou a encher. E eles começaram a ganhar dinheiro, né? Porque aí eles cobravam caro dos ricos que os procuravam. Que bom, né? Só que, para ele aquilo foi uma maravilha, porque com isso ele poderia atender muito mais ainda os pobres. Todo o lucro que eles tinham praticamente, ele, no caso do amigo eu não sei, mas dele, ele levava e gastava com os pobres, porque ele, além de dar a consulta, ele pagava o remédio também, mandava ir lá no boticário lá, fazia uma conta, as pessoas iam, gastavam, no final do mês ele pagava, pegava o dinheiro que ele recebia dos ricos e pagava. Só que, o que acontece? O que acontece é que a demanda, né? Quantos ricos nós temos e quantos pobres nós temos? Então, você vê, a diferença social é muito grande. São poucos ricos para milhares de pobres. Então, a demanda de pobre era muito grande e a oferta de rico muito menor.
O que aconteceu com isso? Por mais que ele ganhasse dinheiro, não dava para ele cobrir tudo, e ele foi se endividando, passando por dificuldades. E aí os boticários já não, olha, Bezerra, não tem como segurar, não dá para segurar, sabe aquela situação? Bom, até agora, por mais que fizesse em função de saber que ele fazia aquilo como caridade, mas as outras pessoas pensavam no seu bem-estar também, né? O cara é comerciante, como é que você vai comprar uma matéria-prima de um remédio se você não recebe dinheiro? E aí ele começou a entrar em dificuldades muito sérias, mas uma luz mais uma vez se abriu na vida dele. Um professor dele, né, que era chefe do Hospital Central do Exército, o convida para ser seu ajudante no hospital. E aí ele vai e começa a trabalhar com esse oficial, já ganhando um dinheirinho melhor, mas ele se destacou a tal ponto que o Exército o contratou, né, como tenente. Aí ele ganhou um emprego fixo, um salário fixo para o resto da vida. Falou, agora estou bem. E aí ele começou a trabalhar e se tornou o principal cirurgião do Exército, conhecido por todo mundo, Tenente Coronel Bezerra, cirurgião do Exército. Ele ficou tão famoso que em menos de um ano ele já foi chamado para a Academia de Medicina do país como membro efetivo da academia. Então você veja a forma com que ele desenvolvia o trabalho dele e o respeito que ele tinha da academia. Os próprios maiores mestres o chamaram para a academia. E ele continuou a sua vida ali, crescendo, trabalhando no hospital, tinha o consultório e tinha o trabalho em casa, atendendo o povo. Então o dinheiro que ele ganhava do consultório, ele trabalhava em casa, ele fazia aquela coisa, mas ele tinha uma vida mais ou menos boa. Casou-se, né? Tinha 2 filhos, né? Teve 2 filhos com a esposa dele, que ele veio a se casar, né? Então ele continuou a sua trajetória de filantropia, né? Dr. Bezerra de Menezes, ele era realmente, né, um arauto, né? Um arauto da misericórdia, o arauto do amor, era aquele que sempre tratou todos com amor, e até hoje, né, continua tratando todos com amor, né? Quantos e quantos espíritos do plano espiritual estão sobre a égide dele, quantos nós aqui, irmãos dele, somos tratados. A nossa casa, a gente tem mais de centenas de exemplos de curas, né, que acontecem nos nossos trabalhos espirituais, nas nossas reuniões de cirurgia espiritual. E assim ele começou a crescer, famoso, tratando todo mundo. Era o Rio de Janeiro todo, todos os bairros, todo mundo procurando ele para poder ser atendido, né, porque a maioria era pobre. Aí ele também depois, ele cria uma associação das gestantes do Morro da Providência, e lá ele vai dar assistência a todas aquelas moças que engravidavam, as mulheres casadas ou não importa, que engravidavam, e ele estava ali fazendo todo o pré-natal, fazia o parto, fazia tudo filantropicamente, era adorado por todas aquelas pessoas, né? Com a sua gentileza, ele é extremamente gentil, generoso, tão amado por todos esses irmãos. Ele continua a sua trajetória, né, de ensinamento que digo não no sentido profissional, ensinamento espiritual, de amor, de luz, né? Continua ele seguindo a sua caminhada, até que a política o chama, né? Os políticos viram, né, que ele tinha um público, né, um eleitorado, mesmo que naquela época nem todos pudessem ser eleitores, mas ele tinha, né, um público muito grande, chama ele. E aí ele reluta, poxa, a política é tudo que eu não quero na minha vida, porque todos nós sabemos que como que a política, como o poder é complicado, né? Dá o poder a alguém, você vai conhecer esse alguém, né? E aí ele conversa com a esposa dele, e a esposa dele, não, você deve ir para a política, porque eu tenho, né, queria tanto que você fosse um político, fizesse um trabalho ainda mais ampliado, aquela coisa toda, e ele cedeu e aceitou, se candidatou e imediatamente foi eleito vereador, com centenas de milhares de votos, foi eleito vereador, continuando lá ainda
tenente, né? Tenente do Exército. E no dia da diplomação, para que ele fosse diplomado vereador, o presidente do partido de oposição ao dele impugnou a sua diplomação, dizendo que um soldado não podia ser vereador. Como ele era um militar, ele tinha que fazer uma opção. Aí a coisa mais difícil da vida é fazer uma escolha, né? E agora? Entre continuar como cirurgião do Exército, um emprego fixo, ou entrar para a política. Ele preferia continuar como cirurgião médico do Exército, mas a sua esposa pede a ele, convence a ele, então ele abdica do Exército e vai entrar para a política. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, é só quem quiser ter interesse de saber, procura saber qual foi, né, o envolvimento dele com a política, o que ele fez, o que ele buscou, o que ele trabalhou. De vereador passou a deputado, e hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem um quadro lindíssimo dele, que dizem que é o quadro mais bem feito do país até hoje. É o que está lá, né? Esses que a gente tem aqui, né, um dos melhores quadros de fisionomia, de mais perfeição, né? De maior fidelidade foi feito esse quadro e está lá até hoje. Ele se tornou um ícone da política no país, né? Foi um deputado constituinte e depois ele também se afasta da política e continua a sua vida, mas aí sem poucos recursos, né? Mas ele continua trabalhando, servindo, porque o Dr. Bezerra de Menezes ele veio para servir e ele serviu. E serve até hoje. Então, isso é um exemplo de vida para todos aqueles buscadores, né, da espiritualidade, de conhecer-se a si próprio, né? Conheça-te a ti mesmo, que isso é a grande busca de cada um de nós. Quem eu sou, o que eu quero para a minha vida, né? Qual o caminho eu devo seguir? Todos nós sabemos, né, que é muito complicado. E então, nessa mesma época em que ele já lá, mesmo político, deixando a carreira já, começa a ebulição do espiritismo, começa no Brasil a crescer o movimento espírita. Então, ele até então não tinha nenhuma definição com relação à sua vida espiritual. Tudo que ele fazia porque ele achava que era o caminho dele, não é porque ele se achava santo ou melhor, não, era o que estava no coração dele, ele fazia aquilo que o coração dele determinava, ele cuidava das pessoas porque o coração dele determinava, não tinha nada a ver com religiosidade. Isso é muito importante a gente separar as coisas, né? Não tinha nada a ver com religiosidade, era o que era um sentido de vida, uma proposta de vida que ele tinha, de servir ao próximo. Então ele não se importava, ele pagava tudo, de ficar sem um centavo no bolso, sem nada, porque todo o dinheiro dele ele usava para pagar a medicação, dava o dinheiro que tinha para as pessoas comprar comida, ainda comprava o remédio, ainda dava consulta. Então vejam bem, nesse momento, um belo dia, um amigo dele, médico também, falou para ele: Bezerra, você não quer ir lá conhecer? Tá? Ele: não, por enquanto não. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um livro para você ler, é o Livro dos Espíritos. Aí ele: mas eu não tenho interesse. Não, leia esse livro e depois você conversa comigo. Aí Bezerra gentilmente pegou o livro, ele recebeu de presente. Um belo dia, ele saindo do seu consultório, que era no centro da cidade, ele morava na Tijuca, e pegava um bonde. Naquela época o bonde era puxado a cavalo, então você imagina o tempo que levava para chegar na Tijuca, né? Que os bondes eram puxados a burros, cavalos, aquela coisa toda. E ele vai lendo o livro, ele abriu o livro, foi lendo, e à medida que ele foi lendo o Livro dos Espíritos, ele começou a sentir dentro dele: mas eu já conheço tudo isso. Ele falou assim: será que eu sou espírita e não sei? Então aquele livro abriu um horizonte, ele se aprofundou completamente, então ele mergulhou naquela leitura, e um belo dia ele se converteu ao espiritismo, né? Então vejam bem, né? Ele se converte ao espiritismo em 1875. Mas um pouco antes de tudo isso, ele sofre um grande golpe na vida dele,
que até também um dos motivos do amigo ter passado para ele o Livro dos Espíritos foi para ajudá-lo a se levantar do sentimento de dor profundo que ele teve, que a esposa dele adoece e em 20 dias ela desencarnou. E aquilo para ele foi uma dor muito grande, né? Vivia com ela tantos anos, o amor da vida dele. E aí ele vai ler a Bíblia, né? Para poder tentar se encontrar, ler a Bíblia, ficou lendo a Bíblia tal, para poder, e aí ele foi se recuperando. Mais um motivo porque o amigo deu esse livro para ele. Leia esse livro para você também complementar aquilo que você está aprendendo na Bíblia. E é quando ele compreende, né, que ele era espírita e não sabia. Se converte ao espiritismo em 1875 e a partir daí a vida dele se transforma ainda mais, porque quando ele se converte ao espiritismo, ele ajuda, né, para que o espiritismo no Brasil se una, porque apesar de tudo haviam correntes, né, dissensões dentro do próprio segmento que separavam, e ele foi um conciliador, ele uniu todas aquelas correntes num só objetivo, né, fazer com que o espiritismo, né, se tornasse, né, um caminho para que as pessoas pudessem servir mais, ser mais caridosas, mais generosas, né? Olhar muito mais, né, para o lado íntimo do que para a matéria, muito mais para o espírito. Então ele foi uma das pessoas, né, que ajudou o espiritismo a chegar a esse patamar que ele veio ganhando e que até hoje está aí, hoje uma doutrina, né, de muitas pessoas. A nossa casa é uma casa espiritualista, não somos uma casa que trabalhamos o espiritismo, né, como outras casas espíritas que nós temos a base de Kardec, todos nós aqui fazemos o Evangelho de Kardec, estudamos, mas somos mais abertos a outros e outros avatares que chegaram no planeta, a outros ensinamentos, né, que são muito importantes, que não só um caminho existe, existem vários caminhos que nos levam a um único meio, a um único propósito, né? O cristianismo é uma grande árvore com muitos galhos, cada um desses galhos é um segmento do cristianismo que se junta num único alicerce, que é a única raiz, é uma raiz que brota uma árvore que ela se ramifica, então cada um está no ambiente apropriado. A nossa casa é uma casa aberta a tudo isso, e somos aqui Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes. Essa fraternidade foi fundada sobre a égide de Francisco de Assis, que pediu que fundasse a sua fraternidade na Casa de Bezerra de Menezes. Então vejam como que a gente tem todas essas energias trabalhando junto, isso é muito importante, né? Aqueles que quiserem conhecer a nossa casa, é só entrar lá no Facebook, Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, está lá a nossa página para conhecer, vir aqui, conhecer os tratamentos, como é que se faz, né? Somos uma casa em que nós fazemos um tríplice tratamento, é o tratamento emocional que a gente trata através dos florais, é o tratamento físico através da cromoterapia, da cristaloterapia, da caixa de orgônio, da cirurgia espiritual, né? E o tratamento espiritual através das reuniões de desobsessão, de apometria, que nós vamos buscar a origem, a causa de muitos males que as pessoas passam hoje em dia, né? Sabe que todos nós somos artífices da nossa vida, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós herdamos tudo aquilo que nós construímos atrás. E hoje a gente tem que viver com o fruto das nossas ações, temos que saboreá-lo, e muitas vezes não são bons frutos e precisam de um remédio, né? Então esses remédios, cada ambiente vai dar a cada um, e a nossa casa oferece esse tratamento a todos que queiram conhecer, tanto presencial quanto pelo nosso site fraternidadefranciscodeassis.org.br, que podem fazer tratamentos à distância. Então, já fiz a propaganda da nossa casa, vamos continuar a falar de Dr. Bezerra de Menezes, mas me desculpem, mas é que chegou aqui na minha mente, então eu passei para vocês. Então o Dr. Bezerra de Menezes começa a criar e dar um novo corpo ao espiritismo, e ele é convidado, né, em 1895, a dirigir a Federação Espírita Brasileira, a FEB.
Então, veja bem, ele é convidado a ser o presidente da Federação Espírita Brasileira e ele dirigiu a federação até o dia do seu desencarne, né? E durante esse tempo, à frente da FEB, promoveu a unificação, como eu já falei, né, do movimento espírita e deu ênfase à prática da caridade. Então, durante esse tempo, né, em que ele esteve na Federação Espírita, veja bem o que Dr. Bezerra de Menezes construiu através desse trabalho, que não era a nível de Rio de Janeiro, era a nível de país inteiro. Então, veja bem, a partir desse momento que ele entra para o Espiritismo, que ele tem um contato com as obras de Kardec, Dr. Bezerra de Menezes se converteu ao Espiritismo e tornou-se um fervoroso defensor desta doutrina, porque compreendeu, né, que essa doutrina, ela nos trazia uma oportunidade de ter uma fé raciocinada, não termos mais uma fé cega. A partir dali a gente sabia e podia fazer as escolhas, porque na realidade a doutrina espírita, como também a teosofia, que também são paralelas, nos mostraram que não existe mais um Deus que tem um filho relegado e outro filho privilegiado. Não. Deus ama a todos da mesma forma, e nós temos a oportunidade, o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Não podemos mais, né? Passamos a ter o entendimento que não podemos viver daquilo que mandam a gente fazer. Nós temos que fazer a nossa escolha, né? Hoje já passamos um pouco mais dessa fase, né? Hoje já estamos na fase da fé, fidelidade. Passamos pela fé cega lá no passado, entramos no caminho da fé raciocinada com o advento do Espiritismo e da Teosofia. Hoje temos o quê? A fé, fidelidade. Hoje podemos ter a certeza de que Deus é em nós, de que vive em nós a centelha divina, com todos os aspectos que Deus colocou em nós. O Espiritismo abriu esse entendimento para nós, né? Que não somos só esse corpo, somos muito mais do que isso, né? Somos muito mais do que isso, que temos que ter o conhecimento da nossa verdadeira origem. Quem somos nós? De onde partimos, né? Somos filhos amados de Deus, que a centelha divina que se afastou do Pai e chegou até nós no reino humano, tem todos os seus aspectos. Quais são os aspectos divinos? O amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a força, a fé, a coragem, a perseverança, a determinação, a indulgência, né? A humildade. Tudo isso são aspectos divinos de Deus. A generosidade, a gentileza. Gentileza gera gentileza. Quando você é gentil com alguém, no momento que você precisar, alguém será gentil com você. Então vejam bem, o Espiritismo nos deu essa oportunidade, que somos os artífices da nossa vida, que somos nós que atraímos ou repulsamos todos os acontecimentos, que ninguém é capaz de nos fazer feliz, porque só nós somos capazes de nos fazer felizes ou infelizes, vai depender das nossas escolhas. Então veja o bem, o quanto que isso também ajudou Bezerra de Menezes a ter uma compreensão muito mais ampliada da vida como um todo. Ele já era um espírito pronto, né? Então ele vivia e fazia o bem às pessoas, na matéria das pessoas, e também no seu espírito, através do seu amor, do seu carinho, da sua generosidade. Dr. Bezerra de Menezes foi extremamente generoso para com todos, não havia diferença. Então veja bem o quanto que esse ser nos ajudou através dos seus projetos. Então ele pega a Federação Espírita, une todo o Espiritismo, e ele foi uma figura central na administração das ideias espíritas no Brasil, ajudando a organizar e estruturar a prática e o estudo do Espiritismo em todo o país. Então veja bem, se você não estuda, você não se esclarece, né? Você não adquire conhecimento. O conhecimento é libertador. Então é necessário que você estude, que você pratique, que você questione, não é? Se você não questiona, você não aprende. Então o Espiritismo nos deu essa oportunidade de estarmos dentro de uma casa espiritual, mas buscarmos o conhecimento para saber por que ali estamos. Adianta chegar aqui, não, você tem que fazer isso, mas por que não? Porque eu quero que você faça desse jeito. Não é assim, né? A gente tem que saber por quê, buscar esse conhecimento. Então isso tudo foi Dr. Bezerra de Menezes que implantou nas casas espíritas e que hoje é difundido o ensinamento espiritual em todas as casas espíritas desse país. O seu trabalho também foi fundamental para a consolidação do Espiritismo como movimento significativo e respeitado no cenário religioso e filosófico brasileiro, né? Porque filosoficamente falando, o Espiritismo nos dá
a condição de sabermos quem somos nós enquanto cidadãos, que direitos nós temos verdadeiramente, não é? Porque tem pessoas que não sabem qual é o seu direito que tem. Quando você se esclarece, não, peraí, eu sou um ser humano, eu sou um filho de Deus, Deus me ama como ama qualquer um. Se eu estou vivendo uma condição diferente daquele, é porque nesse momento é aquilo que eu preciso vivenciar, mas você é um cidadão. Então é isso, é cidadania que ele procurou dar. Isso ele fez também muito enquanto ele foi político desse país. Trabalhou por leis de ordem e de progresso para o nosso país. E além de suas contribuições para o espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes também desempenhou um papel importante na fundação de instituições de caridade, hospitais públicos por esse país, promovendo a assistência aos necessitados e a melhoria das condições de saúde pública. Seu legado é marcado por uma profunda dedicação à caridade e à justiça social, refletindo os princípios espíritas de fraternidade e evolução moral. Então, evolução moral, não adianta você pensar que você é o dono do mundo, porque você não é. Nós temos que crescer moralmente. O mal da humanidade é moral, né? Porque quem se eleva moralmente não quer o que é do outro, não invade o país do outro, não tenta roubar o outro, respeita cada coisa. Isso é elevação moral. Quem se eleva moralmente não quer o mal do outro. Então a humanidade verdadeiramente só vai ser feliz quando todos forem felizes. Enquanto houver um irmão em dor e sofrimento nesse planeta, ninguém será feliz. E Dr. Bezerra de Menezes trabalhou para isso, para que todos pudessem se sentir bem, não é? Se sentir acolhidos. Olha, quanto que hoje a gente ainda vê, infelizmente, a população mais carente ser legada a um tratamento de hoje você tem uma consulta, a outra você só vai ter há 6 meses. Olha só, como é complicado isso ainda hoje, né? Como é que os governos materialistas trabalham? Infelizmente, é uma realidade, não é? Mas nós precisamos entender isso. A humanidade só vai verdadeiramente colocar em prática o ensinamento de Jesus, que o Espiritismo difunde na sua raiz, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós não nos amarmos, enquanto nós não vivenciarmos esse sentimento e ficarmos presos ao egoísmo, ao primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aquele ditado, né, mais egoísta que você pode ver, que é assim, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é um ditado extremamente egoísta, não é? Bezerra de Menezes mostrou para a gente que é completamente diferente de tudo isso. Primeiro, atender a quem pode dentro daquilo que você possa, né? E depois você dividir com todos aquilo que você tem. E Dr. Bezerra de Menezes também é lembrado não apenas como um médico exemplar e um líder espírita, mas também como um homem de grande integridade e compaixão. Sua vida e obra continuam a inspirar e influenciar a prática espírita e o trabalho social no Brasil. E ele é amplamente reverenciado como modelo de serviço altruísta e de espiritualidade. Então vejam bem a importância que ele tem por tudo aquilo que ele vivenciou. E Dr. Bezerra de Menezes também foi um grande escritor. Ele foi escritor, ele foi jornalista. Então veja a obra que Dr. Bezerra de Menezes tem, tanto obras espíritas como obras, né, materiais, de situações materiais. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele escreveu um livro, e na época dele, e que até hoje, com certeza, ainda não é entendido a situação da loucura, que muita gente não sabe, aí a maioria das pessoas não sabe qual é, muitas vezes, a maioria da origem da loucura, que ela não é material, que ela é espiritual. Então ele escreveu o livro A Loucura sob o Novo Prisma, isso foi em 1886, uma obra pioneira que trouxe reflexões sobre a relação entre os distúrbios mentais e as influências espirituais, uma visão inovadora para aquela época e que até hoje ainda é inovadora, não é? Então vejam bem, nós, pessoas que têm a oportunidade ou tiveram de conhecer os ambientes, né, onde estão os nossos irmãos que perdem a razão, os manicômios, e a gente que já tem uma visão espiritualista da vida, a gente consegue enxergar ali que cada um daqueles irmãos está sempre totalmente atormentado, que o ambiente é extremamente de astral inferior,
muitos espíritos sofridos, arraigados sobre aqueles irmãos. Então são verdadeiros umbrais aqueles hospitais. Hoje diminuiu-se isso, né? Mas ainda temos a consciência de que a maioria dos problemas mentais, né, são obsessivos. E o dia que se despertar para isso, com certeza muitas pessoas vão se libertar e vão se curar, porque senão vai ser aquele caminho de ida sem volta quando você passa por uma situação como essa. Então veja bem, Dr. Bezerra de Menezes, ele no ano de 1900 ele desencarna. Depois de todo esse legado, de todo esse trabalho que ele fez, de tanto amor dedicado, são tantos episódios que a gente não tem aqui como, né, relatar todos eles. Ele fica doente, são 4 meses em que ele, de uma doença degenerativa, ele fica sem movimento, sem falar, na cama, sem cura, não é? Terminando o final da vida dele. E Dr. Bezerra de Menezes era tão respeitado por todas as classes, a classe médica, a classe política, a classe empresarial, que os amigos dele iam visitá-lo, e quando via o estado dele, tinham vergonha de oferecer algum dinheiro a ele, por respeito a ele, pela dignidade dele. Então pegavam o dinheiro, isso é fato, e escondido botavam embaixo do travesseiro dele na cama e iam embora. No dia seguinte se encontrava aquele dinheiro que ele a família foi se sustentando. Então vejam bem, né, a importância de tudo isso. E Dr. Bezerra de Menezes desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Então foram 4 meses em que ele ficou entrevado numa cama, passando por tudo que tinha que passar, e aí vai para o plano espiritual. E ali ele fica algum tempo ainda, como a maioria de nós, saindo daqui, né, vamos ficar um tempo num hospital espiritual para podermos refazer os nossos corpos energéticos, né, nos desligarmos da matéria, no momento certo nós despertarmos, né, para aquele novo momento, consciente daquele momento. Ele já era consciente, ele antes de desencarnar já sabia que ele estava só esperando o momento dele ir embora. Chega um determinado momento que ele desperta no plano espiritual. Aí Celina vai lá e acorda ele. Uns dizem que Celina, aí eu não posso afirmar porque a gente não tem ainda uma informação concreta, que é uma das filhas dele que desencarnou e que também era um espírito das falanges de Maria, que ele trabalhou muito, né? Enquanto ele esteve, tanto o tratamento material quanto o espiritual, porque ele tratava as pessoas aqui encarnadas, né, com medicação, com tratamento, com doença, com dinheiro, ajudava as pessoas, e também tratava nas mesas de trabalho espiritual dos irmãos do plano espiritual. Então ele conquistou muitos amigos, e é o que a gente conquista, né? Eu sempre digo aqui para os nossos irmãos da nossa casa, que todo o trabalho que a gente desenvolve aqui nessa casa e na nossa vida, de ajuda ao próximo, de dedicação, tudo isso nos confere muitos amigos, tanto aqui no plano físico, que nós que trabalhamos, né, nas mesas de trabalho espiritual, que recebemos vários espíritos que chegam muitas vezes arraigados, né, sofridos, cheios de ódio, de vingança, e a gente consegue de alguma forma, com a anuência da espiritualidade, demover esse sentimento desse irmão. Muitos compreendem que essa não é a forma de ver, e que perdoam e que seguem o seu caminho, e se tornam seus amigos, não vão esquecer de você porque você ajudou a ele. Quem é que esquece alguém que quando você toma um tombo, se machuca, vai lá e te pega no chão? Ninguém. Você não esquece nunca. Eu, por exemplo, quando era criança, devia ter meus 4 anos de idade, eu caí dentro de um bueiro aberto lá no quintal da minha casa, e eu estava afundando quando uma vizinha minha botou a mão e me pegou e me puxou pela mão, me tirou dali de dentro, porque ninguém tinha visto. Eu era criança correndo, não vi. Eu nunca mais esqueci disso. Eu sou grato a essa irmã até hoje, grato a ela, sempre serei grato, né? Ela chama-se Pininha,
acho que ela era Maria Pina, se chamava de Pininha, ela já está no plano espiritual. Então eu sempre fui grato a ela, sempre comentei isso com todas as pessoas. Por acaso ela vem a ser irmã da esposa do meu iniciador no plano, na vida espiritual, irmã da nossa irmã Gilda, que o Guilherme foi aquele que, através das suas entidades, me chamou aos 14 anos, onde eu comecei a minha vida espiritual. Então nós éramos vizinhos e éramos uma família ainda ali, aquela família de antigamente, todo mundo junto. Então todo esse legado Dr. Bezerra de Menezes deixou para nós. E quando ele chega no plano espiritual, como estávamos falando, voltando agora ao assunto, né, ele é acordado por Celina e ele fala: ah, Celina, tudo bem, Bezerra, está na hora de despertar. Nem disse para ele onde ele estava, porque ele já sabia onde ele estava. Aí ele: ah, que bom. Ela fala: levanta, tal. Aí ele começou a escutar do lado de fora desse hospital, né, um burburinho, como se uma multidão de pessoas, né, estivessem ali falando, orando. Aí ele falou: que é isso, Celina? Essas pessoas, vamos ali, Bezerra, vamos lá na janela. Aí ela conduz ele até a janela. Quando ele chega na janela, ele vê um pátio enorme do lado do hospital, com centenas, até milhares de pessoas, de espíritos que estavam ali, né? Aí ele olhou e falou assim: mas quem são eles? Eu não conheço ninguém. Ela falou assim: eles estão todos aqui por sua causa. Ele: por minha causa? Como por minha causa? Ela falou: esses aí são todos aqueles seres que você ajudou, tanto quando estavam encarnados, e todos que você ajudou no plano espiritual, nos seus trabalhos espirituais. Eles estão aqui agora para te reverenciar, para te agradecer por tudo que eles fizeram, que você fez por eles. Então vejam bem, meus irmãos, como a gente conquista amigos quando a gente se propõe a servir, a ser igual, a ser irmão, a tratar com carinho aqueles que estão passando por momentos de sofrimento e dor, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Então vejam bem como que nós, sem que a gente faça nenhuma troca, não faça nada esperando por isso, mas é isso que vai acontecer. Nós vamos ter grandes amigos. Agora, evoluirmos espiritualmente vai depender de nós. Somos nós conosco mesmo, né? São as mudanças, as metanoias, as transformações que precisamos fazer em nós, né, para podermos alcançar a evolução espiritual, para que um dia o Cristo viva em nós. E Bezerra de Menezes conquistou isso através da sua transformação, das lutas que ele, né, conseguiu desenvolver. Mas os exemplos de vida de Bezerra de Menezes continuam vivos, e ele é reverenciado não apenas por seus ensinamentos, mas por sua postura ética, humanitária e de amor ao próximo. Esse é o exemplo dele: ser ético, ser humanitário e amar. Que esse legado fique para cada um de nós. E ele jamais parou de trabalhar e também de servir. Até hoje continua a sua missão extraordinária. Como um grande arauto do planeta Terra, ele hoje trabalha não só pelos sofridos aqui da cidade do Rio de Janeiro, ele trabalha pelo planeta, pela humanidade do planeta. E ele já foi convidado por Maria Santíssima, nossa mãe. Se ele quisesse, ele já estava pronto para encarnar ou reencarnar em um planeta mais evoluído, e ele disse que não, que enquanto a humanidade precisasse, ele queria continuar aqui, ajudando esse planeta, essa humanidade do planeta Terra. Então vamos fazer de tudo mesmo para melhorarmos, para que ele possa se libertar e seguir o caminho dele para uma vida melhor, não é isso? Que com certeza, né, não tem nada mais importante do que o serviço. Então ele continua dedicado, né, ao nosso planeta, dedicado à cura espiritual e ao amparo das almas sofredoras. Quantas mensagens ele continua mandando, quanto trabalho, quanta luz, quanto amor. A imagem de Dr. Bezerra de Menezes é associada à cura, a consolo e assistência, fazendo dele uma figura central no espiritismo brasileiro. Seu exemplo de vida permanece como um guia para todos aqueles que buscam viver de acordo com os princípios da caridade e do amor ao próximo. Preceitos fundamentais do cristianismo, não foi isso que Jesus pregou? Amai-vos uns aos outros.
e do Espiritismo também, que tem isso como lema. Sua trajetória marcada pela generosidade, fé e compromisso com o bem continua a inspirar médicos, espíritas e todos aqueles que dedicam suas vidas ao serviço da humanidade. E nós aqui, da Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, essa casa, como já disse, fundada há 102 anos como Grupo Espírita Bezerra de Menezes, está sob sua égide até hoje. E nós seremos eternamente gratos a Dr. Bezerra de Menezes por tudo que temos dele recebido. Dr. Bezerra de Menezes, gratidão, gratidão profunda de todos os nossos irmãos dessa casa. Que a sua luz seja cada vez mais florescente, que a sua luz alcance cada vez mais todos os recantos do nosso planeta. E assim agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos a Francisco de Assis, a toda a egrégora espiritual da nossa casa, a todas as falanges trabalhadoras desta casa, agradecemos ao nosso fundador, Dr. Senhor, Francisco Pereira Pinto, onde estiver, receba em seu coração a nossa gratidão por estarmos aqui hoje, a nossa fundadora da Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, que é a sucessora do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que ela receba toda a nossa gratidão e toda a luz que possamos emanar, que a egrégora dessa casa possa emanar para ela. Agradecemos a Maria Santíssima, ao Cristo Jesus, aos nossos mentores e, acima de tudo, agradecemos a Deus por essa oportunidade e assim encerramos a nossa reunião, ou melhor dizendo, a nossa palestra em homenagem aos 193 anos de nascimento de Dr. Bezerra de Menezes. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, obrigado pela presença de todos, por estarem conosco até agora. Então, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, assinem lá o nosso canal, habilitem o sininho das notificações, compartilhem a nossa reunião, deem seus likes para que o YouTube reconheça a importância desse trabalho e divulgue para tantos outros irmãos que também estão nessa busca. Obrigado, fiquem todos na paz do Cristo. Namastê, meus irmãos.